Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Desde já eu agradeço a sua companhia de sempre. E hoje a gente vai falar sobre importação da China para o Brasil e falar também sobre a crise energética na China. Parece que é brincadeira, né? Mas isso interfere diretamente na economia do nosso país. Como? A gente vai conversar com Rodrigo Giraldelli, que é especialista em importação e CEO da empresa ChinaGate. Oi, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para esclarecer o que nós podemos falar sobre China, mercado, China, Brasil, importação e tudo mais. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Rodrigo, a gente sabe que a China é uma grande parceira do Brasil aí quando se trata de importação, né? Afinal de contas, quem nunca entrou no aplicativo e não pediu coisas da China, né? Para vir para cá. Então, como é que está esse cenário agora em 2023? A gente teve mudança de governo agora, houve mudança também com relação aos ministros, o que pode impactar aí um pouquinho nessa relação entre os países, né? Talvez positivamente, a gente ainda vai ter que aguardar um pouquinho para ver. Mas qual que é o cenário agora com relação a essa questão da importação de produtos? Show de bola. Pois é, a China ela se posicionou há muito tempo como a grande fábrica, a grande fornecedora do mundo, né? E ela é já há bastante tempo em relação ao Brasil, em relação à compra e venda, importação e exportação, nosso principal parceiro comercial. Então, a China ela é o nosso maior cliente em números absolutos, né? De compra de produtos brasileiros, mais focado em commodities, carne, aço, minério, na verdade, minério de ferro, e também a parte todas as commodities, né, soja e derivados também. E a China é a nossa principal fornecedora também de produtos acabados, e não só com o Brasil. A China tem essa relação, ela tem essa relação com vários outros países, né? E o momento agora, Márcio, é de análise. Sempre que há uma troca de governo em todos os mercados, né, os empresários, empreendedores, investidores do setor ficam com as antenas ligadas para ver o que vai acontecer. E como você já bem disse, ainda é cedo para saber, porque o governo ele está começando agora, então as primeiras medidas, os primeiros passos começam a ser dados e a gente está analisando, e sempre, claro, né, com um otimismo, para que a gente consiga fazer mais negócios, melhores negócios, porque afinal as empresas, né, são o grande motor econômico do Brasil, gerando mais vendas, temos mais impostos pagos, temos mais empregos gerados e mais dinheiro na economia. Bem, em relação especificamente a esse momento, nessa troca de governo, existe um paradoxo, porque governos mais alinhados à esquerda, como os que entraram agora, eles têm mais alinhamento ideológico com o governo da China, que também é mais à esquerda, bem mais, né, que o Brasil em relação a isso. O modelo da China é um modelo único, né, que é um capitalismo diferenciado, né, em relação a práticas mais alinhadas à esquerda, porém com uma forte geração de negócios, né? Então é um modelo meio híbrido que eles construíram lá ao longo dos anos, mas em relação à ideologia, esses dois governos são mais alinhados de fato. Porém, governos mais à esquerda, tradicionalmente, eu não estou falando desse em específico, mas em linhas gerais, eles são mais fechados para o comércio internacional, para o comércio exterior. Por isso que eu disse que é um paradoxo, que de um lado, o novo governo que entra agora é mais alinhado ideologicamente com a China, que é a minha especialidade, porém, governos mais à esquerda não priorizam muito as importações, né? Então eles priorizam mais os negócios internos. E eu não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado. Sempre a gente tem que olhar para a nossa economia e fazer, né, tomar políticas econômicas para que haja crescimento econômico. Não há crescimento econômico sem trabalhar com outros países. Não existe nenhum país isolado, e a história nos diz que países que fazem mais negócios, exportações e importações, são países mais ricos. Se a gente olhar o ranking aí
G10, do G20 e por aí vai. Então a gente, de fato, né, como você falou aqui no início da entrevista, nós estamos aguardando para ver os próximos passos. O que eu posso dizer? Que em relação ao governo, se as políticas econômicas forem similares ao primeiro governo do presidente Lula, então nós teremos ali uma expansão de crédito, um forte impulsionamento do Estado como comprador, como locomotiva, e isso gera negócio, de qualquer forma gera negócio. Não vou entrar aqui na questão de o certo ou errado, mas simplesmente analisando o que se tem na mesa, né? Então, no curto prazo, isso pode acontecer. No entanto, devemos entender que o momento de hoje é um momento diferente lá de 2003 em relação à economia do Brasil, mas são as cartas que estão aí postas para nós analisarmos. De qualquer forma, o otimismo é grande em função desse arrefecimento da crise sanitária que tivemos com pandemia, Covid e tudo mais. Então há um ânimo grande para que esse ano seja um ano de crescimento. Certo, e sem entrar fazendo aí, reforçando o que você falou, sem entrar na questão do mérito de certo ou errado, mas historicamente o governo Lula é um governo que abre créditos. E a gente tem que levar em consideração que quando se trata de importação, existem dois pontos principais, né? O câmbio e a inflação. O excesso de abertura de crédito pode influenciar um pouco na questão do câmbio, obviamente, mas também com relação à inflação. Então, isso é trabalhado de uma forma como uma preocupação, ou isso é uma coisa ainda que pode ser levado tranquilamente com relação às decisões, dependendo aí de como o governo vai direcionar isso? Eu penso que pode ser levada com tranquilidade, né? Porque tendo o crédito na ponta, as pessoas consomem mais. Então, consumindo mais, consumindo mais no varejo. O varejo é a grande locomotiva, né, da economia, porque no final tudo que se produz ele é consumido na ponta. No varejo de produtos, que é o que nós estamos falando aqui em relação a produtos importados da China, mas também de outros países, tanto quanto no varejo de serviços, né? Serviços bancários, serviços de seguro, enfim, todos os tipos de prestação de serviço. Então, eu penso que, tendo o varejo como uma grande locomotiva e o varejo indo bem, mesmo que seja por expansão creditícia, ele vai impulsionar os outros setores da economia, e não só a importação, porque nós devemos analisar a situação toda em conjunto, né? Isso impulsiona a indústria, impulsiona os prestadores de serviços, como eu acabei de dizer, e impulsiona também os comércios atacadistas. Porque quando você pensa em importação da China, é importante salientar para a nossa audiência que, sim, a maioria das importações vem de produtos acabados, mas não é só isso. Existem importações de máquinas, muitas máquinas que vêm de fora do Brasil para ajudar a indústria nacional, e também de insumos, matérias-primas para ajudar na fabricação. Então, existe ali toda uma questão, se nós pensarmos do ponto de vista macroeconômico, que o varejo indo bem, todos os setores que servem o varejo também vão bem. Falando em economia, como nós dizemos aqui, a minha especialidade é produto, é importação, operações, e não de fato economia, mas todo mundo que está ligado nisso precisa entender um pouquinho. Em relação à expansão de crédito, a gente só tem que ficar atento quanto à geração de renda, para que depois possamos, todos nós, pagarmos esse crédito tomado agora. Então, esse é o único fator que a gente sempre tem que observar, tanto o empresário tomando crédito, quanto o consumidor final, que vai consumir ali para poder fazer depois o pagamento disso tudo. Em relação a câmbio, historicamente também, e sempre aqui não há previsões, porque não tem como você cravar isso, a gente sempre analisa o passado para tentar entender um pouco do que pode acontecer no futuro. Quando aconteceu o primeiro mandato do governo Lula 1, vamos chamar assim, o câmbio estava pressionado para cima também, muita incerteza, era
o primeiro governo do PT e o câmbio, mas é legal pensar que existe a taxa de câmbio real e a taxa de câmbio especulativa. Geralmente o que a gente olha no dia a dia é essa especulativa, que ela sobe e desce ao sabor do mercado. Sobe com notícias, desce com notícias. Mas no longo prazo é que a gente entende essa taxa de câmbio mesmo, a flutuação real. E no primeiro mandato do presidente Lula, o câmbio estava pressionado para cima, não vou saber a cotação aqui, mas estava ali mais de 3 e menos de 4, provavelmente por ali. E ao longo do governo, com políticas ortodoxas, né, porque naquele o momento, né, a especulação é que o governo iria mudar muita coisa do que estava acontecendo e dando certo na economia lá atrás, mas não. A política econômica foi ortodoxa ali com os ministros da economia, primeiro o Palocci, depois o Manteiga, com o Henrique Meirelles no Banco Central, se eu não me engano, ele estava no Banco Central. Então o dólar foi baixando, chegando a 2,60, alguma coisa assim, depois de um certo tempo. Resultado de políticas econômicas acertadas. Quero crer que, novamente, teremos esse tipo de política econômica acertada, especialmente depois de tanto sofrimento, né, em decorrência aí da pandemia, porque para a economia é um corte, né, que a gente tem que fazer em relação a 2019, 2020, 2021 e boa parte de 2022. É uma análise totalmente diferente e agora a gente continua com aquela expectativa de política, crise sanitária à parte, a gente continuar num ritmo de crescimento. É isso que a gente tem visto e que eu tenho conversado com vários clientes e também outros players aí do mercado. Você tocou na questão da pandemia. Até 2019, o Brasil tinha uma grande importação de produtos, né? Especialmente quando se trata da China. Veio a pandemia e aí o país colocou uma série de restrições por questões sanitárias, enfim, por uma série de medidas. Em 2022, o Brasil começou a retomar a economia e retomar também essas questões de importações e exportações. A pergunta é, 2023 tem a possibilidade de chegar aos parâmetros de 2019, quando o Brasil estava bem aquecido nessa questão da importação, e como que isso pode influenciar diretamente na economia do nosso país? Então, já aconteceu isso em 2022. Em 2022, a gente já retomou os patamares em relação à balança comercial China-Brasil, a gente já retomou os padrões de 2019 e 2023, portanto, a expectativa é que haja ainda um crescimento em relação a 2022. Então, de fato, a gente retoma, depois dessa turbulência, vamos dizer assim, que nós passamos nos últimos 2 anos e meio, 3 anos ali, a gente retome o ritmo normal de crescimento. E na política, na economia do país, isso afeta como? Um dos fatores você já citou. Se não há produtos, se não há fornecimento de produtos, os preços sobem. Se falta componentes para a fabricação de telefones, de eletrodomésticos, de televisores, os preços sobem, né? Nós vimos durante a pandemia um preço de muitos produtos subirem por escassez. Carros aconteceram, né, muitos aumentos e faltam carros no mercado. Isso aconteceu em diversos outros mercados também. Então, a economia, ela gosta muito, ela funciona muito bem com estabilidade e previsibilidade. Tendo isso, eu creio que a gente tem tudo para crescer e produzir um ano incrível aí para as empresas e para os consumidores de todas essas empresas. Rodrigo, no governo passado, houve uma preocupação da relação do Brasil com a China. Talvez não tenha tido tanto impacto quanto a gente esperava, mas existe essa relação boa ainda entre Brasil e China e há uma expectativa de que melhore. Você até falou na sua resposta inicial com relação a uma igualdade ali de ideologia em alguns pontos, né? Mas se antes era uma preocupação a relação Brasil-China, hoje já dá para respirar um pouco mais tranquilo com relação a isso? Sim, e nesse caso é bem interessante essa pergunta, Márcio, porque
a gente percebe o seguinte: nós que estamos na operação, no dia a dia, cuidando realmente ali de compras, de pagamentos, de recebimento, de movimentação de cargas nos portos, nos aeroportos, a gente percebe claramente, nós dizemos assim, um termo chamado chão do porto, né? No cais do porto. A gente percebe aqui no cais do porto claramente a diferença entre economia e política. Muitas vezes nós somos impactados pelas notícias políticas, alinhamento, desalinhamento, o que os governantes, os ministros, deputados, senadores dos dois países declaram, falam. Porém, quando analisamos os números, muitas vezes vemos que os números são diferentes. No governo passado, de fato, existiram embates mais ideológicos e políticos do que econômicos. O que a gente percebe? Que no dia a dia, o que vale é a relação básica de fornecimento e consumo. Então, no início do governo anterior, os presidentes trocaram cartas de intenção, boas cartas, os dois disseram, apesar do pensamento diferente em relação à política, nossos países são dependentes economicamente um do outro na relação de importação e exportação, e esperamos que essas relações sejam sempre fortificadas, né? O então presidente Bolsonaro falou isso, o atual, que é o mesmo presidente na China, o Xi Jinping, também falou isso. Então eles deram uma mensagem clara para o mercado. Apesar de que pensamos diferentes na maioria dos assuntos, a China precisa dos alimentos e das commodities brasileiras, o Brasil precisa dos componentes eletrônicos e de tudo mais que faz a indústria brasileira girar, vamos fazer negócio. E a gente percebeu que apesar das farpas e do desalinhamento político, a economia não seguiu o mesmo padrão. Nós percebemos isso, para quem gosta desse assunto, também no governo dos Estados Unidos, na época do governo Trump, antes do governo atual, né, que é o Biden. No governo Trump, eles brigavam mesmo, no bom sentido, de não haver guerras, tudo, mas trocavam farpas, vamos dizer, melhor o termo, né? Na internet, nas notícias, porém, ano após ano, os Estados Unidos compravam mais da China e faziam mais negócio com a China. Então é importante sempre nós marcarmos essa diferença entre as questões políticas, as questões diplomáticas e as questões econômicas. O que nós percebemos, na verdade, Márcio, é que na questão econômica mais vale mesmo a relação de oferta e demanda. Se há demanda no Brasil, os empresários, a população, elas precisam dos produtos e haverá um empresário resolvendo esse problema para suprir aquela demanda. E o contrário é verdadeiro, né? Nós temos muitos produtos, o Brasil alimenta aí uma boa parte da população mundial. A China hoje, atualmente, né, o país que tem o maior número de habitantes, então eles também precisam da gente. É sempre importante, eu gosto de observar essa diferença entre economia e política. É um grande produtor de alimentos e um grande produtor de tecnologia. Tem que ter uma parceria importante com relação a isso. Vou pedir licença para você rapidinho. A gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre a crise energética na China. Pode acreditar, vai afetar o seu bolso, viu? A gente entra em mais detalhes no próximo bloco. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com a entrevista especial de hoje, tratando sobre importação aqui no Brasil e a relação entre Brasil e China. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo o especialista em importação e CEO da China Gate, o Rodrigo. Rodrigo, voltando aí com você, antes do intervalo a gente falou sobre a crise energética na China. Pergunta que fica, o que eu tenho a ver com isso? Mas pode ter certeza que pode afetar a gente, né? Explica um pouquinho. Excelente pergunta, né? Porque muitas vezes, olha só o que a globalização nos fez, né? Esse tal de globalização, um assunto que está em pauta aí há 20 anos, 25 anos, né? Que esse termo surgiu, pelo menos que eu me lembro.
E o que eu tenho a ver com isso? Bem, hoje, o que acontece em países da Ásia rapidamente pode afetar preços no dia a dia de, sei lá, roupas, calçados que nós estamos consumindo aqui no Brasil. Bem, sobre crise energética. Para nossa audiência que não está, talvez, muito antenada nisso, toda vez que um país tem um crescimento econômico, o que é crescimento econômico? Produção de mais produtos. Produção de mais produtos são feitas em fábricas. Fábricas produzem mais produtos, mais materiais, utilizando matéria-prima e, sobretudo, energia. Não existe crescimento econômico num país sem energia. E a China, ela tem crescido muito tempo a altas taxas. Então, a China, ela sempre cresceu 2 dígitos, mais que 10% ao ano, numa economia que já é muito grande. Então, imagina o esforço brutal que os governos têm que fazer para suprir essa demanda de energia. Estou falando de energia elétrica mesmo, industrial, para suprir esse crescimento. Bem, o fato é que na China, a matriz energética, o que eles chamam de matriz energética, ela é muito concentrada em usinas de carvão. No Brasil isso não é muito comum aqui, porque a nossa matriz energética ela é mais focada em usinas hidrelétricas, né? Nós usamos o potencial dos rios para gerar energia. Todo mundo aí que viaja pelas estradas às vezes passa por uma barragem, alguma coisa, mas na China não. Na China, 60%, e aqui eu peço licença para não dizer o número exato, é aproximadamente 60% da energia é gerada através da queima de carvão. Então, queima-se carvão, produz energia elétrica. Qual que é o problema? É muito poluente. A queima de carvão ela é extremamente poluente e a China assinou protocolos de redução de emissão de poluentes na atmosfera, né? Todos os países, pelo menos a maioria dos países, estão preocupados, né? E fazem acordos para redução de poluentes para proteger o nosso meio ambiente. Bom, assinando esse protocolo, a China ela tem que se adequar e não emitir tantos poluentes. Só que isso, na prática, quer dizer que ela não está conseguindo aumentar a oferta de energia elétrica. Não tendo como aumentar a oferta de energia elétrica e as indústrias crescendo, porque o mundo, como nós falamos bastante no primeiro bloco, consumindo mais, as fábricas não conseguem produzir, faltando produtos ou demora muito para entregar produto, o preço sobe. Então veja, né? Hoje todo mundo aí utiliza um smartphone. O smartphone ele pode ser fabricado no Brasil, a maioria deles é fabricado no Brasil, porém com componentes do mundo inteiro, Taiwan, China e outros países também, em muitos casos. Televisores, todos nós temos ali televisões, geladeiras, existem componentes, motores, enfim, ar-condicionado e por aí vai. É importante nós não pensarmos somente no produto made in China como produto acabado, mas também como componentes. E é assim que isso tem a ver com a nossa vida, Márcio. Por quê? Crise energética na China, falta energia, faltando energia, menos produtos ou não consegue aumentar a produção, produz-se o mesmo tanto, só que se houver mais demanda, mais gente querendo comprar e não tem tanto produto, a lei da oferta e da procura básica, né? Então os produtos começam a encarecer. Com o efeito da globalização, isso chega no Brasil muito rapidamente, porque uma importação, quando ela é feita por avião, ela acontece em 10, 15 dias entre o pedido e a chegada aqui no importador final no Brasil. Quando é por navio, 60 a 90 dias. Então esse é o ponto que afeta a nossa vida. Muitas vezes a China assinando esse protocolo, não podendo emitir queimar mais carvão, enfim, atender as demandas, isso é bom, é importante nós dizermos que isso é bom, é um problema que tem que ser resolvido, mas proteger o meio ambiente é bom, porém tem um custo, os produtos podem ficar mais caros. A China está resolvendo isso, mas ainda não resolveu, e o nome de tudo isso que eu acabei de dizer é o que se chama de crise energética por lá.
Rodrigo, então a China se comprometendo a poluir menos, ou seja, usar menos a indústria, né? A crise energética, aí lá tem racionamento, ou seja, as indústrias estão funcionando em horários reduzidos, né? Estão diminuindo a produção, isso tudo acaba aumentando o valor dos produtos, como você falou, e a gente não pode pensar na China só como produto final, mas também como um grande aliado no envio de insumos, né, para a construção de eletrônicos. Rodrigo, nesse caso, será que não é preocupante o fato dos países do mundo, de uma forma geral, não é só o Brasil, ser tão dependente da China nessas questões? Márcio, você tocou no ponto que, para mim, é o principal. Apesar de eu trabalhar com importação, o nome da minha profissão é trader, né? É o negociador, é o intermediário, é quem busca o produto e oferece para quem está precisando aqui num contexto de outra cultura, outro fuso horário, outra linguagem, enfim. Essa profissão existe desde a Rota da Seda, há milhares de anos atrás, né? O que é importante nós entendermos que, mesmo nós, tendo a nossa profissão ligada a isso, a gente sempre tem que priorizar ou entender e dar ênfase no emprego e renda no Brasil, mesmo sabendo que não existe nenhum país que é independente, não existe. Todos os países, como eu falei, né, um pouco mais cedo, precisam comprar produtos de outros países, fazer negociações e vender produtos para outros países, porque o mundo, os países, eles são, alguns têm mais minério, outros têm mais produção de carne, outros têm mais tecnologia, enfim. É importante haver esse comércio exterior, porém, o desbalanceamento disso produz, de fato, como você bem colocou, uma alta dependência da China. Isso não é algo que acontece do dia para a noite, isso vem acontecendo já há décadas, né? A China tendo demanda, ela tendo condição de ofertar, ela simplesmente foi se organizando para ofertar aquilo que ela poderia. Isso tornou os governos, digamos assim, mais dependentes. E em muitos casos, como na minha opinião, no Brasil, não fizemos a lição de casa em relação à política pública da indústria nacional. O que quer dizer? Eu, infelizmente, faço isso com, assim, um sentimentalismo, uma dor no coração, por assim dizer, que eu já atendi muitos fabricantes que simplesmente disseram que não tem mais condições de fabricar no Brasil em função das altas taxas de impostos para se fabricar aqui e também dos altos custos para manutenção de folha de pagamento aqui. E eu não estou falando de salário, estou falando de tudo que engloba o salário, todos os benefícios, enfim, tudo aquilo que dizem que para cada salário que se paga, o empresário paga um outro salário em impostos e tudo mais. E isso tudo é política pública, e não estou falando agora também de um governo ou de outro governo, porque isso acontece há décadas, e então nós não termos feito a lição de casa em relação ao fortalecimento da indústria nacional, o fortalecimento de um ecossistema de inovação, fortalecimento de um ecossistema tecnológico que produza tecnologias aqui e faça com que os nossos produtos sejam melhores e mais baratos produzidos aqui, todos esses ingredientes colocados digamos assim, na mesma panela e mexendo, produziu sim, de fato, uma alta dependência de importação de produtos da China. Não só no Brasil, vários outros países sofrem com isso. Durante a pandemia nós vimos, né, os países não têm EPI, condição de comprar equipamentos de proteção individual, desde a questão de máscara, questão de equipamentos como respiradores, né? Alguém que estava ligado nas notícias daquele momento, assim, tudo dependia-se de China. E isso é um grande problema, né? Não só porque a gente vai mandando riquezas para lá e fica dependendo de produtos acabados, mas também como não desenvolve o nosso país, né? O Brasil, ele é conhecido como mandar, em termos de valor,
fazendo uma analogia bem fácil de entender, nós mandamos um container de soja, um container de minério de ferro, de commodities. Vou refazer a minha analogia. Nós mandamos um navio de commodities e recebemos um container de telefones, smartphones ou smartwatches, em termos de valor. Isso não é nada bem, né? Não é nada bom. Porém, não é algo que se resolve do dia para a noite. Isso se resolve com políticas industriais, desoneração de folha de pagamento, desoneração de impostos produtivos, incentivo a crédito para que a indústria possa se equipar, possa capacitar o seu pessoal, comprar tecnologia, comprar cursos, enfim. Tudo isso para que nós tenhamos desenvolvimento da indústria nacional. Não é um problema fácil de se resolver. Se fosse, acredito que já teríamos isso resolvido. Porém, a sua pergunta é muito pertinente, porque isso é o ponto, a espinha dorsal de um dos grandes problemas aí que todos os países têm, muitos países têm, mas como brasileiros, né, a gente olha para o nosso. O Brasil, ele peca muito nessa questão de fato. Alta tributação, né, Rodrigo? Essa é uma pedra no sapato do brasileiro, do empreendedor, para fazer o nosso país desenvolver, e também não só troca importação de produtos, mas talvez um pouco mais de troca de conhecimento, né? Uma coisa que é importante que seja visto daqui para frente, né? E a gente espera que o governo atual, enfim, independente de quem seja também, que esteja ali no poder, possa olhar um pouquinho esse cenário. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Pode ter certeza que foi muito valioso aí as informações que você passou para a gente. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, sempre à disposição para contribuir com você e com toda a audiência. Para você que nos acompanha no canal Empreender, obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo seu tempo, obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, na sua empresa, no seu empreendimento. Para você que tem um sonho aí de montar o seu negócio, ajudar um pouquinho nesse sonho também para você crescer. Continue ligadinho com a gente aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio.